Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Artworks junto com a Meguiar's, demonstrando os produtos para vocês e tirando todas as dúvidas com o técnico da Meguiar's, o Peterson. Dessa vez nós estamos maquinados, nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais sério, um assunto para quem quer remover danos da pintura do carro e puxar aquele brilho legal do carro, remover aquelas marquinhas superficiais e tal. E é um método seguro que um robista pode utilizar. Tranquilo, não queima o verniz, não acontece nada, não precisa fitar o carro, é bem tranquilo. Legal, então o Peterson vai falar um pouco mais da máquina utilizada e dos equipamentos, dos produtos, do sistema como um todo. Vai mostrar na prática aqui como que funciona. Depois nós vamos ter que terminar esse carro por completo. Já estou ansioso. Vai lá, manda ver. Bom pessoal, aqui é um sistema que chama Microfiber System. São dois produtos, tá? Esse aqui faz o corte e refino e esse aqui faz o lustro e cera, tá? Então são dois produtos com duas boinas de microfibra, que são essas duas aqui, tá? Essa para fazer o corte e refino e essa aqui para fazer o lustro e cera, tá bom? Você pode estar olhando aí, quem não entende, né? Isso aí. E tá achando que é igual. Não é. Na verdade, o material é o mesmo em cima, né? Isso a microfibra, a textura é a mesma. A espuma é mais baixa. O que muda é a espuma. Essa espuma é mais baixa, então ela vai absorver menos o peso da máquina. E isso vai contribuir para agilizar o processo de no corte. Verniz para cortar, para dar o acabamento. E esse daqui, pelo contrário, ele tem mais espuma, então ele absorve mais o peso da máquina e ele já serve para a etapa de lustro, para dar o acabamento. Lustro e cera. Vamos lá. Vamos utilizar a máquina agora. Vou centralizar aqui a boina, tá? A gente recomenda, sempre tem que levantar os pelos aqui da boina, tá? Então, ela é uma boina de 5 polegadas, né? 5 polegadas de microfibra, legal? Então tá aqui, a gente recomenda sempre agitar antes o produto, fazer a utilização, tá? E a primeira etapa eu tenho que preencher o espaço aqui, tá bom? Então, vamos preencher aqui. Só a primeira etapa, tá, Bruno? Por quê? Então, para a boina vai gastar mais. Para a boina ficar bem lubrificada, isso aí. Depois é só 3 pinguinhos só e... Então o primeiro processo você tem que preencher ela toda até para ela não entrar seca na pintura do carro, né? Isso aí. E acabar, isso aí. Em vez de eliminar risco, acabar riscando mais. Isso aí. Você preenche ela por completo. Então tá bem lubrificada aqui. Sempre ligar e desligar a máquina na peça, tá? Então vamos colocar aqui, eu vou espalhar na 3. A máquina tem uma regulagem aqui, na 3, tá bom? Bom, vamos lá então. Ligar e desligar na peça. Vou espalhar agora, tá? Então esse processo que ele está fazendo, ele está espalhando o produto na peça toda, mas sempre em uma área controlada, né? Vou aumentar aqui para a velocidade 5, tá? E tem que pôr um pouquinho de pressão aqui, só uma leve pressão para apoiar, porque a boina de microfibra é bem suave. E vamos fazer a parte do corte aí, tá bom? Então, ligou e desligou a máquina na peça, tá? Vamos imaginar que a gente vai fazer outra peça. Então, eu tenho que levantar aqui os pelos da boina. E agora, eu coloco 3 pinguinhos, se eu fosse fazer outra peça, tá? Eu só para mostrar para vocês. No caso aqui, finalizou. Não, aí o que acontece? Aqui é só mostrar 3 pinguinhos se eu fosse fazer outra peça. Esse sistema, ele funciona um produto em cima do outro, tá? Então, eu passei aqui o produto de corte e refino e vou entrar aqui o lustro e cera, que é o outro produto aqui. Então, não preciso remover o produto, eu entro com ele em cima mesmo. Vou levantar os pelos aqui. E vai colocar o produto da mesma forma. Mesma forma, agito aqui antes, preencher o espaço também, mesma coisa também, primeira vez, tá? E essa fase aqui eu trabalho na velocidade 4 e eu não preciso colocar pressão na máquina, tá bom? Enquanto você vai preenchendo aí, aqui vocês perceberam que o movimento que ele fez foi um espaço controlado, um espaço menor. Não adianta querer fazer a peça inteira quando for trabalhar. Você espaços pequenos e escolhe um quadrado, né, uma área pequena e aí. faz.
O processo que ele fez com a máquina, ele faz um sistema como se fosse uma cobra, né? Então você sobe com ela e volta com ela. E vai fazendo esse movimento aqui. Deixando que a peça... Como? Então, por exemplo, você está trabalhando com ela desse lado para cá. Quando você vier para o lado de cá, imaginamos que ela está terminando aqui. Isso aí. Quando você vier com a máquina para o lado de cá, você deixa ela comer um pedaço dali onde você já tinha feito, né? 50%, tá? 50% fica para dentro de onde você já tinha feito. Sempre pegando 50%, metade e metade. Faz todo esse movimento e depois volta fazendo o contrário. Isso aí, Brunão. Mais ou menos quantas vezes repete isso? Umas 3, 4 vezes? Assim, o pessoal sempre pergunta bem, Pérez, como que você identifica que ficou bom? O produto é bem lubrificado, você consegue no visual ver que ele cortou os riscos, tá? Eu recomendo você dar 2 passadas, tá? Então você vai a primeira, inverte, depois você vem outra de novo e inverte. Então 2 passadas e vai ter um resultado bem interessante, bem legal. Bom, vamos lá. Então tá aqui, lubrifiquei bem a boina, tá? Essa é a boina aquela mais alta, que é a fase do lustro e cera. Preenchi o espaço legal. Na velocidade vou espalhar na 3 de novo, aumento para 4 e não preciso pôr pressão, tá bom? Vamos lá. Bom, aumentei aqui para a velocidade 4 e agora é só preencher o espaço, não preciso pôr um pouco de pressão aqui em cima, tá? Fez isso, o carro está pronto, tá? Então aqui vai estar o carro polido e encerado. Já tem cera esse sistema, tá, pessoal? Então é muito fácil também de você fazer a remoção do produto. Tranquilo. Não preciso pôr força. Tá? E aí, aqui vai estar pronto, tá bom? Então já vai estar polido e encerado. Detalhe, não faz sujeira, não queima o verniz, não precisa você fitar o carro. Aqui a gente colocou a fita só para mostrar para vocês o antes e o depois. E olha o acabamento. Exato, essa máquina aqui, na verdade, ela é uma máquina dual action, né? Aí. Então ela é uma máquina que ela é mais segura para ser utilizada por pessoas um pouco menos experientes. Então é uma máquina que se você pegar a quina e estiver trabalhando e de repente você colocar um pouco mais de força na quina, vai ser mais difícil ela queimar a quina. Então ela aceita mais erros do que máquinas politrizes rotativas mais convencionais, tá? Só que ele dá um conteúdo para um outro vídeo, tá? Então, se vocês querem saber mais informação sobre o processo e tal, Sistema microfiber. coloca na descrição aqui do vídeo pedindo isso. E aí eu vou pegar no pé do Peterson para ele vir uma outra vez aqui e a gente falar só sobre esse assunto. Vai ser um vídeo bem maior, a gente vai falar sobre a máquina e tal. Esse processo aqui, ele pode ser utilizado, não digo nem o material aqui, os compostos, mas as boinas. Eu já vi pessoas utilizando essas boinas com até o M100, outra linha de produto da Meguiars. Legal, boa pergunta. É assim, a gente fala que se a pintura depende muito do tipo de pintura. Se a pintura estiver muito ruim, você pode estar utilizando o M100 na boina de microfibra e fazendo o trabalho você vai ter um outro tipo de acabamento. Aqui, como o carro não está muito ruim, a gente com microfiber consegue zerar a pintura e deixar um show car aí, né? Que seria um processo mais para... Ele não vai trabalhar em 100% das marcas possíveis de serem removidas, né? Mas ele vai melhorar muito o aspecto. Tá. E aí, se já é um trabalho onde você quer minuciosidade, trabalhar aquele risquinho mais fundo, entrar com lixo e tal, a pessoa pode usar um outro tipo de composto mais forte. Pode usar o M100, o 105 e é tranquilo. E tem um segredinho, né, que eu tô vendo aqui, que você tem as duas, ele vem no kit, 2 boinas. Isso aí. Né? Boa pergunta, Bruno. O que acontece? O pessoal sempre fala assim para mim, Peterson, vem 2 boinas de microfibra na embalagem. Por quê? Você fez o capô aqui do carro. 2 de cada, né? 2 de cada, tá? Então eu fiz o capô. Eu vou deixar essa boina descansando, eu vou pegar essa outra boina aqui, tá? E vou utilizar no paralama. Aí depois eu volto para essa aqui de novo na porta. Então eu tenho que ir
trocando as boinas, porque esquenta muito, é boina de microfibra, é delicada para não acabar esquentando, rasgando, estragando a boina. Então vem 2 dessa e 2 Da de lustro. da de lustro aqui, tá bom, pessoal? 2 de cada aí, tá? Então sempre procurar alternar, você vai ter aí um rendimento que faz 20 carros tranquilo com as boinas, são laváveis e Exato, é o que Tá. está aqui nesse papel, a propaganda que a Meguiars aqui do Brasil fez. isso aí. E exatamente está escrito isto, que são necessários essas boinas para fazer o processo e que elas têm uma durabilidade de até 20 carros cada boina. Isso aí, são Óbvio que sempre laváveis, dependendo de tranquilo. você respeitar Lógico, a utilização, Lógico. substituir, não deixa esquentar muito, porque realmente solta. Se você deixar esquentar muito, Muito, trabalhar o muito, velcro o rasga, velcro vai rasgar, a boina vai vai estar aguentar. inteira. Microfibra vai estar inteira, mas o velcro rasga, tá? Então, e aqui ele também diz uma conta que vocês fizeram, né? Até para mostrar, porque tem muita gente que fala, nossa, mas é muito caro e não sei o quê. Isso. E o produto ele rende demais. Custo-benefício, o rendimento que o produto te proporciona, né? Então aqui ele tem uma estimativa de custo no uso dos produtos Isso aí, de mais ou menos R$19 por carro, por carro, isso aí. rendendo até 16 carros. 16 carros de rendimento, Então, se você colocar na ponta do lápis, vale a pena, né? com certeza. E é sempre assim, às vezes você vê um composto polidor que, esse aqui é barato, mas você usa e o produto acaba muito rápido. O outro, mais caro, de repente se você faz a conta, ele tem um rendimento maior, acaba saindo mais barato. Isso aí. Né? Você tem um produto melhor. E fora a praticidade também, vocês viram, quantos minutos a gente gastou para fazer o pedaço ali, é muito rápido, muito prático e serve tanto para o profissional quanto para o entusiasta e é tranquilo. Então agora a gente vai deixá-los por aqui, matutando essa ideia. Qualquer dúvida, escreva aqui abaixo também. Nós vamos bom. procurar responder a vocês. Se as dúvidas eu não souber responder, o Peterson vai responder. Com certeza. E deixamos vocês, neste momento, com uma imagem. Vamos retirar a fita, uma imagem de como ficou o capô. Aguardamos vocês no próximo vídeo. Até semana que vem. Isso aí.